Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza e o tema da nossa aula é comparação de frações. Comparação de fração. Frações com o mesmo denominador. Então, a gente vai analisar três situações para a gente ver como é que a gente compara, ver quem é a maior, quem é a menor. Então, vamos ao exemplo. A mãe de Diogo e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diogo comeu 3/4 e Daniela 1/4. Quem ficou com a maior parte? Então, a gente vai pegar o bolo, vamos supor que aqui seja o bolo e vamos dividir. A gente pegou o inteiro e dividiu em 4 partes. E aí, o Diogo, ele comeu 3 partes. A gente pegou o mesmo inteiro e dividiu também em 4 partes e a Daniela comeu 1/4. Então, quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é a que tem o maior numerador. Então, aqui, ó, quando os denominadores forem iguais, a gente vai olhar o numerador. Então, o que for maior vai ser a maior fração. E aqui está feita a comparação. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade, ou se elas são iguais. Frações com o mesmo denominador, com o mesmo numerador. Então, a gente viu no exemplo anterior quando elas tinham os denominadores iguais. Agora, a gente vai ver quando elas têm os numeradores iguais. A professora distribuiu 2 folhas de papel sulfite para Mário e Caio fizessem um trabalho. Caio usou 2/4 da folha e Mário utilizou 2/3 dele. Quem usou o pedaço maior de papel sulfite? Então, a gente tem um papel, o mesmo papel foi dado um para Caio e outro para Mário. O papel que foi dado a Caio, ele dividiu em 4 partes. E dessas 4 partes, ele utilizou 2. O mesmo papel foi dado para Mário e ele dividiu em 3 partes e dessas 3 partes ele utilizou 2. Então, a gente observando aqui, quem utilizou a parte maior foi o Mário. Ó. Se a gente observar aqui pelo desenho, dá para a gente perceber. Então, as partes do inteiro que foi dividido em 3 são maiores que as partes do inteiro que foram divididas em 4 partes. Quando 2 ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador. Então, quando vocês observar o número de cima, ou seja, o numerador forem iguais, a maior vai ser a que o número o denominador, o número abaixo, for menor, certo? Porque, ó, se vocês observar aqui, vocês têm o mesmo inteiro. Se vocês têm o mesmo inteiro e foi dividido, esse aqui acima, que é o de cá, foi dividido em mais partes, então as partes vão ficarem menores. Já esse aqui abaixo, que foi dividido só em 3 partes, então cada pedaço vai ficar maior. Então, por isso que essa fração, ela é maior. Certo? Então, quando os seus numeradores forem iguais, a fração maior é aquela que tem o menor denominador. Frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, qual é a maior fração? Quando tanto um como o outro, tanto o numerador como o denominador forem diferentes. Então, a gente vai analisar aqui. A gente tem a mesma figura aqui. E essa figura aqui, a gente dividiu ela em 4 partes e dessas 4 partes a gente tomou 3, né? Nessa outra figura aqui, a gente dividiu a mesma figura em 6 partes e das 6 partes a gente tomou 5 partes. Então, para compará-lo, primeiro devemos reduzi-lo ao mesmo denominador comum. Então, quando vocês têm duas frações que tanto o numerador como o denominador são diferentes, uma das formas da gente resolver é tirando o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, que são seus denominadores, são quem? Ó?
de 4 e de 6. Dá para dividir por 2, que aí fica 2. Dividindo 6 por 2, fica 3. Divide 2 por 2 novamente, fica 1. O 3 não dá para dividir por 2, a gente baixa. Agora divide por 3, que fica 1 e 1. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, a fração vamos transformar a fração 4 ou 3 quartos. O denominador agora é 12. Então, ó, você pega o 12, divide pelo 4 e multiplica pelo 3. Ó. Aqui tá feito o cálculo para vocês entenderem. 12 dividido por 4, que vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Então, a nova fração é 9 12avos. Agora, nós vamos pegar 5 sextos e o denominador agora vai ser 12, que foi o que a gente encontrou. Pega o 12, divide pelo 6 e multiplica pelo 5, ou seja, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 6 é 2, 2 vezes 5 é 10. Então, agora a gente tem duas frações com denominadores iguais. E analisando aqui, como os denominadores são iguais, a maior fração é 10 sobre 12avos. Que 10 sobre 12avos corresponde à fração 5 sextos. Então, quando duas ou mais frações têm denominadores diferentes, devemos reduzi-lo ao mesmo denominador para depois a gente poder fazer a comparação, comparar elas. Então, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima aula e bons estudos!